Bom dia, boa tarde, boa noite a todas as pessoas que estão ouvindo e assistindo a gente. Esse é o terceiro episódio do podcast do B13 Bela Vista. Hoje a gente não está com a Ana Paula, que apresenta comigo o podcast, mas ela estará de volta na próxima edição. E hoje, primeiro eu gostaria de pedir para todo mundo se inscrever no canal B13 Bela Vista, no Instagram, no YouTube. E a gente tem a honra aqui de contar com dois participantes muito especiais. A Nádia Garcia, que é fundadora do Portal do Bexiga, o maior portal do Bexiga do mundo. E o Tim Hernani, que é responsável pelo Museu do Bexiga e também produtor da Escadaria do Jazz. Muito obrigado por estarem aqui, é um prazer receber vocês. E vamos falar desse lugar que gostamos tanto, não é? Que é o Bexiga. Primeiro, eu fiquei muito feliz ao saber do projeto da volta do jazz na escadaria. Da Escadaria do Jazz, né? Escadaria do Jazz. E queria que vocês falassem um pouquinho como vocês juntos estão tramando essa história. Que vai ter dia 6/6, né? Dia 1/6. Semana que Olha vem já, sábado que vem já. Sábado que vem. Nesse horário aqui, sábado que vem, a gente já vai estar tudo doido lá, assim, correndo para lá, correndo para cá. Maravilha, estarei lá também. E falem sobre isso, falem como é que foi essa retomada da Escadaria do Jazz e um pouco como vocês chegaram nisso, como é que foi a história. O que era a Escadaria do Jazz antes e o que vai ser agora? Bom dia. Bom dia, Nádia. Bom dia, Tim. Obrigado por receber a gente aí, obrigado pelo convite, foi muito legal, assim, poder participar, né? Mais uma do Bexiga, né, cara? Assim, esse bairro não stop pra caramba, né? O Escadaria, ele não nasceu de mim, não. Não fui eu que criei, não. Pelo contrário, é muito doido isso. O Escadaria, ele nasce dentro do poder público. E é só? Ele nasce de um camarada nosso que trabalhava na subprefeitura da Sé na época, em 2014. Uhum. E era um carioca. E morava lá no Bexiga, né? Então, o Ismael, ele era ali da União da Juventude Socialista, da UJS. Sim. E era engraçado, assim, eu sou publicitário, né? Eu sou diretor de arte e propaganda, trabalhei 27 anos dentro do mercado de propaganda e tal. E nessa época, eu tinha mudado pro Bexiga, eu sou novo de Bexiga, eu sou caçula, assim, do bairro. Eu mudei pro Bexiga em 2010. E aí a gente se conheceu no bar, tomando café da manhã, saca? Sim. E aí ele tinha demandas na UJS e tal, e a União da Juventude Socialista virou meus clientes. Eu chegava lá falando, chegou o capitalismo. Aliás, o Cine Denoy de Oliveira, né? Sim, lá na UMES. Da UMES. Mas a UMES, de uma certa forma, ela tem a UJS tem uma ligação com a UMES, né? Mais ou menos. Mais ou menos, é uma coisa quase orgânica, né? Mas é mais ou menos, assim. A UJS e a UMES, eles seguem meio paralelos, assim, porque a UMES é a união de estudantes mesmo, né? Mas mesmo no lógico, acho que todo mundo tem ali uma ligação com a esquerda e defender as pautas, não posso nem falar em nome da UMES e tal, né? Sim. Mas eles seguem meio paralelo, mas tem umas rixas entre a UJS e ao mesmo tempo todo mundo juntão, mas também meio separado, assim, a coisa. E a UJS eram os meus clientes, eu fazia, porque ele era de comunicação, Ismael. E ele trabalhava na UJS e depois ele começou a trabalhar na subprefeitura. Sim. E na época estava tendo muito incentivo da subprefeitura, da prefeitura na época, para a ocupação do espaço público, né? E aí no bar de manhã ele chegou e... Tim, porra, tô querendo botar um gesso lá na escadaria, me ajuda lá, porra. E aí a gente foi fazer. Falei, fazendo nada. Porque no Rio era muito comum isso. Ele falou assim, cara, no Rio é muito comum lá para Laranjeiras você ter uma galera tocando jazz na rua. E aqui no Bexiga, o Bexiga tinha uma história de jazz lá atrás com o Flávio Gicovati, quando tinha o café dele lá embaixo na 13 de Maio, rolava um jazz e tal. Grupo 1, não é? Grupo 1?
Não, o Café do Escovate era acho que era o Café do Bexiga que chamava. Sim, Bexiga, né? Eu lembro até onde porque eu cheguei a frequentar. Acho que era Café do Bexiga que chamava. Não lembro exatamente o nome. Mas... Sim. E aí ele, é muito comum, e aquela escadaria lá é bonita pra caramba, vamos botar um jazz lá e vamos começar a ocupação. Você vai ver, a gente começa uma ocupação, começa a ocupar o espaço público, você vai ver, passa por uma revitalização e tal. Então é muito doido isso. E aí a gente começou a fazer, era uma coisa bem... um montão de gente reunida para fazer o Escadaria do Jazz, assim, né? Iniciar. E a gente foi testando o formato, né? E aí, de todo mundo que tinha na época, eu fui o único que foi ficando, entendeu? Fui produzindo, fui ficando, né? Hoje somos eu, o Jaime, agora a Nádia, a gente está trazendo também para o time, junto com o Portal, desde 2014, foi no dia 13 de dezembro de 2014. Inclusive, é até uma doideira, porque a gente nem faz mais em dezembro, a gente já começou errado a escadaria, assim. Mas era sempre em dezembro? Não, era todo segundo sábado do mês. Sempre foi todo segundo sábado do mês. Só que, cara, dezembro, janeiro e fevereiro chove. Eu lembro que o primeiro dia, assim, era vento pra caralho. Assim. Vento. As barracas subindo e tal, né? E aí depois que a gente foi pegando essa manha, assim, tipo, dezembro, janeiro e fevereiro a gente nem faz escadaria porque chove, porque venta, né? E a gente volta sempre, a gente voltava em março com um especial de mulheres, assim. Então a escadaria ele nasce daí, da necessidade de se ocupar o espaço público. É dessa mesma época, mais ou menos, surge ali na Bela Vista, né? Por aí, que não com incentivo, mas um trabalho forte do Antônio ali mesmo de guerrilha, assim, sabe? De projeto social de guerrilha, assim, né? O Antônio ali com a Arena Bela Vista, né? E também surge o Complexo 9, acho, no outro viaduto. Então, assim, você tinha mapeado uma porrada de viaduto, de baixa de viaduto, e a prefeitura fazia meio que uma PPP, assim, né? Uma parceria público-privada para você incentivava você a ocupar e como contrapartida você tinha que revitalizar o espaço. Então, a escadaria surge nesse sentido, assim. A gente não tem uma concessão, claro, da escadaria. Escadaria mês a mês, e mês a mês é uma treta. Mês a mês é uma treta para você. Liberação de licenças e tudo mais. Então, ele surge a partir disso. Esse camarada, Ismael Cardoso, que depois foi trabalhar depois foi para o Ministério da Cultura. Aí, quando teve aquela treta da Dilma com Temer e tal, o Mink foi desfeito, ele saiu, aí foi trabalhar com o Flávio Dino no Maranhão. Treta é um golpe, no caso. Um golpe, no caso, né? E aí ele foi trabalhar com o Flávio Dino no Maranhão. Eu nem sei para onde anda Ismael, mas, Ismael, pá, tamo junto aí, Ismael. Eu esteja assistindo a gente. Eu cheguei em alguns Escadaria do Jazz. Você ia também, Nádia? Acho que eu fui desde o primeiro. Sim. Porque... tô sempre circulando pelo bairro, né? Em 2016, inclusive, foi um ano meio mágico, assim, porque o portal começa no final de 2015, em 2016 surge Escadaria, Arena, se eu não me engano, a bateria 013. Então, assim, o Bexiga estava num momento de baixa, porque sempre tem os altos e baixos, e de repente começaram a abrir bares legais, veio Escadaria, que deu uma baita revitalizada no entorno. A escadaria estava muito... Era um lugar que as pessoas não transitavam mais. Estava muito degradado, né? Tava um espaço violento e tal. Aí começou a ter o jazz lá, começou a mudar o entorno. Inclusive, eu conheci o Tim numa reunião de bairro, uma reunião do Conseg, que eu fui lá para participar, sei lá por quê, e alguém criticou. Aí eu peguei e defendi. Não era Conseg, não, acho. Não. Era aquela história do... Acho que era da SP Urbanismo, que queria fazer aquela arquibancada na escadaria e fazer um espaço que nem tem ali no centro ali de colocar uns decks, de colocar uns negócios. Mas assim, a galera, eu lembro que era... Era uma reunião de bairro aí, de alguma coisa, e uma pessoa criticou a escadaria. Sim. E eu vi aquilo, né? Eu tinha acabado de voltar de Medellín, que tinha ganhado como, né, Medellín, que era Medellín de Pablo Escobar. Eu fui para Medellín em 2014, 2015 e 2016. E lá eu falei assim, exatamente o que Medellín está fazendo para se tornar, para ter ganhado em 2014 como cidade mais inovadora do mundo. Eles estão fazendo muita coisa na rua, estão ocupando espaços públicos, estão montando escolas de cultura. Então eu vi, o pessoal criticar a escadaria. Eu falei assim, isso aqui acho que é a visão do futuro. Sim. E, aliás, qual é o argumento que alguém dá para fazer uma crítica a um projeto como esse? Eu
acho que assim, a pessoa era uma pessoa mais velha, de uma outra geração. Então, acho que, de repente, quando vê uma ocupação, não entende. Hoje, quem criticava, já não critica mais. Eu acho que o novo, muitas vezes, para quem é mais velho, ele assusta um pouco. Né? Porque essa própria pessoa que criticou, hoje ela elogia, hoje ela frequenta. É o Haroldo, vamos falar, é o Haroldo. Ô, Haroldo, hoje ela defende. Beijo, Haroldo. Eu vou mandar beijo pra todo mundo. Mas eu acho que era um medo de se tornar um espaço de... Sei lá, porque também eu acho que tem muito movimento que surge que às vezes passa do ponto, né? No bairro. Então, assim, a gente tem que ver que é um bairro residencial, muita gente mora lá, apesar dessa vida boêmia, né? Desse acesso à cultura e tal. Então, o grande segredo, eu acho, do Bexiga é equilibrar isso. Então, já tinham alguns movimentos no bairro que estavam um pouco complicados. Por exemplo, barulho até de madrugada, impedindo que as pessoas dormissem. Até hoje a gente tem esse problema. Tem criança com laudo de que está com dificuldade de aprendizado na escola porque ela não dorme. Porque ela mora do lado de bares que fazem muito barulho. Então, isso é muito complexo, como equilibrar isso. Aí o pessoal começou a ver que era um evento organizado, que terminava no máximo 8 horas da noite, que começou a revitalizar todo o entorno. Aí todo mundo mudou de opinião. Hoje, nessas mesmas reuniões aí de bairro que criticavam, a Escadaria do Jazz virou referência. Façam como escadaria, ocupem o espaço público, deixem tudo limpo, né? Então, assim, a Escadaria virou referência. Mas eu acho que era mais o medo. Sim. Do desconhecido. Será que vai ser mais um evento que vai prejudicar o bairro, que vai fazer barulho, que não vai deixar as pessoas dormirem? E depois o pessoal viu que não era nada disso e hoje eles defendem junto com a gente. O Haroldo falou assim, agora tem esse pessoal aí trazendo o jazz pro Bexiga. Bexiga sempre foi um bairro de samba. E eu não conhecia, né? Eu não conhecia o Haroldo na época, assim, né? Eu falei assim, se essa é a opinião da pessoa da mídia do Bexiga, é por isso que a gente não deve confiar na imprensa. Que maravilha. Tretando, cara, assim, o Bexiga ele se faz fazendo, ele se faz produzindo, se faz tretando e se faz todo mundo amigo, assim, saca? A gente treta e vira amigo. O Haroldo é brother. Sacou? A gente se encontra, ele cola lá no Escadaria e a gente tá sempre junto. Ele tinha um jornal, que era um jornal Dedo na Ferida, que ele herdou, fez junto, né, com o como é que era o nome dele? O Egídio. O Egídio, um grande cara, o Egídio, assim. E o jornal dele era um jornal, né, o Jornal da Bela Vista. Era um jornal Dedo na Ferida, um jornal de denúncia. Sim. E tal, né? Então, mas o Haroldo é um barato, cara. O Haroldo é gente boa. Mas a gente se conheceu assim, nesse pé de guerra, sacou? Foi quando eu conheci a Nádia, foi indo nessa reunião para meio que entender o que estava acontecendo, o que o povo queria fazer na escadaria, assim. Não seria Bexiga, né? Se não tivesse... Tem a frase do Armandinho que fala que se não tiver uma briga, não é Bexiga. E assim, o bairro tem essa efervescência mesmo, né? Às vezes a gente briga e passa no mesmo momento, então... É o sangue quente que existe no Bexiga. A gente fala para as pessoas, não se assustem, nós não estamos brigando. Quer dizer, a gente está brigando, mas é só para resolver isso. Mas vai acabar ali. Aí no final da reunião eu cheguei pro Tim, oi, tudo bem? Eu sou a Nádia. Eu achei a Escadaria do Jazz muito legal, não sei o quê. E desde então, aí virou meu parça. Que legal. E quem que vai tocar lá, dia 1º? Que beleza, hein? Cara, puta. Então, é sempre uma resenha, mano. Porque o que a gente conseguiu dessa vez? A gente vem procurando apoio, né? Então, assim, o Escadaria ele nunca teve patrocínio mesmo, nunca teve... Ele sempre foi um festival independente, apoiado de alguma maneira por algumas entidades, seja público ou privado. Mas nunca foi... Por exemplo, a gente nunca ganhou grana com a Escadaria do Jazz. A gente nunca assim, a primeira vez que eu ganhei algum dinheiro com a Escadaria do Jazz, por exemplo, foi em 2019, quando a Ambev apoiou a gente com a Ápia, com a Colorado. Mas assim, eles deram uma merrequinha de dinheiro para nós e bonificavam os barris de chopp. Então eles mandavam 4 barris de chopp gratuitos e a gente podia comprar. Eu lembro os valores, cara. Eu lembro que um barril de chopp era 540, a gente podia comprar por 360, mas a gente tinha 4 de graça.
E tinha uma merrequinha, assim, que eles deram pra gente. Foi a primeira vez que eu paguei um aluguel, sacou? Com o dinheiro do Escadaria, assim. A gente sempre fez na raça mesmo, assim. Sim. E então, esse ano, por exemplo, a gente conseguiu algumas emendas parlamentares, né? Com a vereadora, com a Luana, ela mandou a estrutura e a bancada feminista pagou as bandas. Só que emenda parlamentar, velho, é um troço assim, mesmo para... Porque o dinheiro nem passa pela nossa mão. Então, assim, quando é contratação de artista, então quando é estrutura, é a Espetures que manda. Então, eles vão, aprovam a emenda parlamentar, passa pela Casa Civil, passa pela Secretaria de Cultura, que vai para a Espetures que manda a estrutura pra gente. Então, chega pra gente os caminhões da estrutura. E a banda, chega a banda, então eles pagam os artistas. E aí chega uma hora que esse envio de documentação é a banda que tem que fazer, entendeu? Mas então a gente ia trazer a Nete Camargo, que é uma pianista. Essa tá funcionando, assim funcionou. Então a Nete vai tocar. Stefano Moliné, que é um baixista, vai com o quinteto dele tocar. A Nete Camargo é um trio. E a gente ia levar o Bexiga 70. Sim. Porque dessa vez a gente está fazendo com uma feira de economia criativa junto com o Escadaria do Jazz, porque assim, o legal do Escadaria é que ele tem um público muito fiel e vai muita gente. Então assim, se a gente falar na quarta-feira que vai ter o Escadaria do Jazz no sábado, cara, assim, vai ter gente lá. Sim. Sacou? Vai ter muita gente lá. Então a gente está começando a fazer essa feirinha de economia criativa, né? Só que o poder público é lento pra caramba e não sei qual é que é, assim. Só sei que tá dando problema com o Bexiga 70 e com a Mary D, que é a DJ, que a gente sempre alinha com ela e tal, por causa de envio de documentação, entendeu? Mas os caras... fica lá as emendas parlamentares, fica lá a documentação, você envia e para eles mandarem de volta, eles passam 3 dias analisando e aí manda para você uma porrada de coisa que está faltando que você tem que resolver em meia hora, entendeu? E como é que você resolve, né? E aí, cara, eles falaram que não enviou a tempo a documentação. Por isso que eu falo para você, o Escadaria, é mês a mês, assim. Enquanto a gente não tiver um apoio mesmo geral... E é isso que a Nádia estava falando, assim, o Escadaria ele virou um evento para além de um rolê, saca? Para além de uma festa, assim, ele é um evento de cidadania. Desde a ocupação do Escadaria, cara, era degradado, era sujo, era uso de ponto de droga pesada, sabe? Era banheiro público, as pessoas davam a volta na 13 de maio para subir para a Rua dos Ingleses para ir no hospital, saca? Ou então iam por baixo pela rua, né? Pela Franceses por baixo ali e tal, né? Não utilizavam a escadaria. Então, desde que a gente começou a ocupar, revitalizamos a escadaria, começou limpa, a gente batia no poder público, então, tem que limpar, tem que fazer, vai ter o evento, né? E aí começou de novo, eu acho que isso que é muito legal da ocupação pública e desses sistemas de você aproveitar a cidade, né? De você usufruir do espaço urbano da cidade, né, cara? Porque você mostra a possibilidade de onde isso pode ir parar. Então, de um lugar que, por exemplo, não era frequentado, que não era utilizado pela população, por exemplo, na pandemia, livrou a cara de muita gente com relação à grana, por exemplo. O Tom, que é professor de Muay Thai lá do bairro, lá da Academia Orion, por exemplo, dava aula de Muay Thai na escadaria, sacou? E ela já estava iluminada à noite e tal. Então, todo mundo espaçadinho ali com as máscaras, mas é onde o cara conseguia tirar uma grana para ele, por exemplo. A trupe Baião de 2 até hoje frequenta a escadaria dando aula de circo, dando aula de perna de pau, esses negócios. Acho que não só a trupe Baião de 2, mas pernaltas também. Tem assim, uma galera. A Paola Bianchi já hoje em dia faz a apresentação dos alunos dela lá em cima no platô da escadaria, né? E sempre gente brincando ali, criança, isso que é muito legal. Criança brincando. Sempre tem criança brincando hoje na escadaria. Isso não acontecia antes. Então ele é um evento de cidadania, entendeu? É um evento de mostrar possibilidades do que acontece quando você começa a ocupar e ver. Era um evento que ocupa a escadaria mês a mês, não é todo o tempo todo. Hoje existe uma movimentação que chama Movimento de Escadaria, né? Da galera ali, dessas pessoas do entorno que abriram esses bares, novos comércios ali no entorno, depois que a gente começou a fazer a escadaria do jazz, sacou? E que hoje em dia quer trabalhar a ocupação da escadaria sempre com um projeto cultural ali. Semana passada nós tivemos, né, a lavagem
A escadaria pelo Lobadmin, né? Que é muito bonito também, né? Isso já é uma coisa mais antiga, né? Tinha uma galera que começou a fazer isso nos anos 80 e o Ilu tá fazendo alguns anos. É muito bonito, é muito simbólico. Sim. O Ilu descer a escadaria do Bexiga e descer a 13 de maio como um protesto. É muito bonito. Segunda-feira, eu lembro que eu falei assim, segunda-feira, não vai ter muita gente. Quando eu cheguei lá, ia começar às 19h, eu cheguei às 19h15. Aquilo estava lotado, em plena segunda-feira. Lindo. E a escadaria é um lugar muito bonito, né? De se ver, de se ficar, tem um espaço agradável. E estava muito degradado. A gente não usava, ninguém passava por lá. Eu não passava pela escadaria. Se eu tivesse que ir na Rua dos Ingleses, eu era uma das que davam a volta. E hoje eu desço ali todos os dias com o meu cachorro. Nem sempre está na melhor situação, né? A gente vem de tempos de pandemia, onde a situação deu uma, né? Mas assim, a ocupação fez muito bem para o espaço. Tem um grafite lindo ali agora e movimentou muito o comércio local. E quando a gente fala de comércio, a gente está falando de empregos, a gente está falando de autoestima social também. Porque o bairro passou a se orgulhar muito de ter aquele espaço, aquele cartão postal, né? Quando as pessoas gostam do lugar, elas admiram o lugar onde elas vivem, elas também cuidam mais. Então, quanto mais ocupação, mais eventos, eu acho que isso é bom para todo mundo. E é um lugar icônico de São Paulo, né? Imagina que eu tô querendo lembrar o nome da primeira coletânea de rap que os Racionais participam, com Chariline e eu acho que outros grupos no final dos anos 80, e a contracapa é uma foto de todos os grupos na escadaria. Tem foto dos Mutantes na escadaria. Sim. Nos anos 60, né? É um lugar icônico. Já teve filme de Mazzaropi, novela já foi filmada ali. O lugar é gostoso, o lugar é agradável, seja em cima, seja embaixo. É um lugar que a gente hoje virou muito ponto de encontro, né? Te encontro lá na escadaria. Sim. Então eu acho que faz bem para a cidade cuidar daquele espaço, não só para o bairro, é um bem da cidade. As pessoas chamam a escadaria do Bexiga de escadaria do jazz hoje. Às vezes você vê uns stories, a galera marca, estamos aqui na escadaria do jazz. Olha que maravilha, que honra, né? Isso é maravilhoso. Vou começar a chamar de escadaria do jazz, merece. Sim. E aí é nesse contexto que a gente está voltando agora com escadaria, sacou? Sim. E, cara, tem uma a página do Facebook sumiu, mas tinha um depoimento de um carinha assim, que ele falou assim, é tão bonito ver essa escadaria iluminada e ocupada e cheia de gente feliz, porque eu já fui espancado por neonazista aí. Ô, louco. Então, assim, era um lugar que era pesado, entendeu? Então, acho que o Ismael, nessa época, ele foi muito visionário mesmo, assim, e a experiência de outros lugares. Por isso que é importante, né? Hoje em dia, quando você fala de... Aí já extrapolando para uma outra coisa, por exemplo, assim, o Ismael ele era carioca, sacou? E ele estava integrado com o bairro. Ele chegou no bairro e ele era um cara que ele vivia o Bexiga também, entendeu? Então, quando você tem um processo migratório de pessoas que entendem o espaço onde você está hoje em dia, essas referências elas vêm com essas pessoas também, que você agrega ao território em que você está, né? Quando você tem hoje em dia, por exemplo... Quando você tem em Portugal, por exemplo, um brasileiro lá que é de direita, que é contra a imigração. Aí você fala, meu irmão, você não está entendendo. Aliás, essa é uma das características fundamentais do Bexiga, né? Que é esse, de uma certa forma, um acolhimento. Não, e você vê a Constituição do Bexiga, que a gente costuma posicionar hoje em dia o bairro como um bairro afro-ítalo-nordestino, porque o Nordeste é uma nação dentro do Bexiga, né? Então, assim, você tem toda né, os povos originários, que hoje em dia virou rua, né, nome de rua que existe hoje, né, Bororosa, Vaiandava, Japurá, né, e tal. No Portal do Bexiga tem, né, uma relação de todos os nomes de ruas dos povos originários, assim. Saracura, né? Saracura e Tororó são nomes indígenas. O próprio rio Bexiga tem registros antigos que ele chamava Japurá. Porque ele termina na Japurá, né? Sim. Então são todos nomes indígenas, muitos nomes de ruas. Aí desde 1750, 1730 você tem os pretos, que, né, os escravizados, que era o quilombo, que formaram esse quilombo.
Aí você tem os italianos chegando no começo do século, né? Século XX, e você tem os nordestinos chegando em 1950 com pico na década de 70. Então, dos 147 anos, vai fazer o bairro esse ano, dos 147 anos do bairro, o Nordeste ocupa o território metade disso, 70 anos os nordestinos estão lá, e a força de trabalho hoje, a maior festa italiana do mundo, que é a Quirupita, nem na Itália, né? Tem uma festa italiana tem estudos que nem na Itália tem uma festa do tamanho da Quirupita. Aí você vai ver a galera, a maioria é nordestina. Você chega numa pizzaria, tem nordestino. Você chega no sushi, tem nordestino. Não, mas isso é uma coisa fundamental, né? Porque a culinária de São Paulo, dos restaurantes, ela é feita por pessoas, em sua maioria, do Nordeste. Então, quando a gente fala da pizza, que é a pizza italiana, a maior parte das pessoas que trabalham na cozinha, que faz... E também no salão, na receptividade. Cara, ou você tem alguém... garçonetes e garçons ou que você tem alguém trabalhando, ou é dono. Exatamente. Entendeu? A galera que empreende. Tem um documentário que chama Oxente Bexiga, que é maravilhoso, que trata disso, assim. Acho que está no YouTube, inclusive. Procurem aí, Oxente Bexiga. Um trabalho primoroso, assim, que conta a trajetória dessa galera. A galera de Mombaça, os caras pegam o ônibus que saía ali da Santo Antônio e vão até Mombaça, sacou? Para traçar esse processo de gente indo e vindo de Mombaça, no Ceará, interior do Ceará, né? Mombaça, para o Bexiga. Tem uma comunidade de Mombaça, tem uma comunidade de nortistas e nordestinos de vários lugares do norte e do nordeste, assim, que se encontram dentro do Bexiga, né? Então o bairro ele não é um bairro. Aí você tem aí você tem os povos africanos de vários lugares da África. Aí você tem os sírio-libaneses, que hoje em dia você tinha a figura do hospital sírio-libanês, que tinha uma relação institucional com o bairro, mas hoje você já vê mais os sírios-libaneses mesmo montando seus comércios e tudo mais, né? Que começaram a vir mais para o bairro depois da figura do Aljânia, que está lá no território e tal. E aí você tem, teve uma época que tinha bastante haitianos, né, no bairro, lá para as bandas de 2015, quando teve... Acho que um dos desastres naturais que aconteceram e tal, e acho que a galera foi para a Baixada do Glicério, né? Aí você tem a comunidade judaica, que onde é o terreno do Parque do Bexiga era uma sinagoga, né? Uma sinagoga sefaradi, se não me engano, que aí você tem a figura do Silvio Santos, né? Uma figura judaica. Então, assim, o Bexiga você não tem ninguém blasé. Você não tem o francês. Eu lembro que tinha um casal de francês que destoava completamente, que eles estavam sempre ali suaves, assim. Então, assim, você não tem ninguém blasé no Bexiga, entendeu? É só gente sangue quente, cara. Então, ferve mesmo, assim. Então, a gente trata mesmo e a gente tá sempre junto e estamos sempre produzindo, sempre fazendo coisa e sempre acolhendo, né? Sempre acolhendo. É um bairro... O bairro tem um histórico de formação de acolhimento, né? Porque foi o Quilombo, aí chegam os italianos que vieram para cá, eram aqueles italianos que também não se adequaram às fábricas e tal. E a italianada que veio para cá veio numa situação muito crítica também, né? De fome na Itália e tal, vai assim um tempo, tem sempre também uns portugueses, uma galera que não se identificou muito com o esquema, né? E acho que esse pessoal foi se acolhendo, foi trabalhando junto, chega os nordestinos, a mesma história. Eu tenho até um dono de cantina, né, que fala que uma vez um neto ofendeu um funcionário que era nordestino, tomou um tapão na cara. Aí ele falou assim, a gente chegou aqui no Brasil numa situação, nossos avós chegaram numa situação muito, igual a deles. A gente chegou aqui na base da fome, precisando de uma terra para sobreviver. A gente atravessou o oceano, um monte de gente morreu no navio, tinha que jogar os corpos dentro do mar. Ele falou assim, então você está tirando sarro desse nordestino hoje, mas eles são a gente no passado. Eu falei assim, a gente chegou aqui numa situação triste. E aí a terra nos acolheu, a gente conseguiu nossos negócios e tal. Ele falou assim, hoje eles moram onde a gente morou. Então você não vai ofender ninguém na minha frente, porque a gente passou por tudo que eles estão passando. Ele falou assim, é capaz de um dia ele ser um dono de um restaurante e você não ser nada. E diz que hoje é essa situação. O cara é esse funcionário, né, nordestino, hoje ele é dono de um restaurante, e esse neto aí, que foi preconceituoso, não deu lá em muita coisa, assim. Mas a galera mais antiga, que viveu essa
essa construção do bairro tem muito essa consciência, assim. Os mais jovens, às vezes, dão umas escorregadas, né? Que não passaram por esses perrengues, mas a galera mais antiga tem muito esse respeito, porque o nordestino, ele chega na mesma situação de querer vencer na vida, de estar numa situação grave, precisar sair da terra dele, né? Então é uma terra que acolheu todo mundo, que foi construindo cultura junto, né? Como falar de vai-vai e bexigas de forma separada? Não existe, né? Sim. De vai-vai e aquiropita, por exemplo, de forma separada, não existe. Sim. E sendo uma confluência de tanta gente vinda de tantos lugares diferentes do mundo, do Brasil e do mundo, não podia deixar de ser um bairro de cultura, né? Um bairro de música, um bairro de teatro, né? De cinema, de culinária, né? Então tudo isso é a cultura do Bexiga, se a gente for ver, né? A gente falou do Haroldo e do Dedo na Ferida, que era o jornal dele, de uma certa forma... Era o Jornal da Bela Vista. Era o Jornal da Bela Vista, não dele, mas que ele, enfim... Mas o Portal do Bexiga, Nádia, ele se insere numa tradição, não é? Que é uma tradição dessa tradição da imprensa independente, né? Que agora está na internet, que agora, né, tem que estar nas redes sociais. Como é que surgiu a ideia do portal e como que o portal se tornou essa coisa tão importante que ele é hoje, né? No sentido assim de ser um baita canal de informação entre as pessoas do bairro e também do bairro para fora, não é? Quer saber do Bexiga? Entre no portal do Bexiga, que está no Instagram, onde mais? No YouTube também? Site, Instagram, Facebook. Né? Aproveitar para também você sempre fazer isso, para falar para as pessoas, por favor, se inscreverem no nosso canal também. Inscreva no portal do Bexiga e também no B13 Bela Vista, dê seu like também. Exatamente. Então, eu acho que o Portal do Bexiga, ele nasce, assim, a ideia, quando eu era criança, porque eu brincava de fazer jornalzinho pelo bairro. Então, eu saía, fazia matéria em folha de papel almaço, nem sei se existe mais isso, mas eu fazia a matéria da quiropita, do bolo do Bexiga, as coisas que aconteciam no Bexiga, eu brincava de fazer jornalzinho. Eu obrigava os meus amigos a escreverem para o jornal. Né? Eu tenho essas edições do jornal Xeretinha, né? Eu tinha 10 anos, que legal. 9, 10 anos, sei lá. Porque, sei lá, na minha cabeça eu via esse território como especial. Um território com vida, com história, com coisa para contar, né? Você tinha o bolo do Bexiga, que eu achei incrível, eu vi nascer da minha janela. Um dia a gente acordou com barulho na rua Rui Barbosa. Quando a gente olhou, né, morava no 9º andar, tava construindo um bolo gigante. Aí minha mãe desceu comigo, né, pra gente ver o que estava acontecendo. Desde então minha mãe passou a ser voluntária. A quiropita, vai ganhava, desfilava na Rui Barbosa, né? Porque eu nasci na rua Cozeiro Ramalho, que é a rua de baixo. Então, muita coisa acontecia ali na rua Rui Barbosa. Vai desfilava na Rui Barbosa, o bolo do Bexiga era na Rui Barbosa, a quiropita pertinho. Então, muita coisa acontecia ali. E aí, claro, né? A vida vai direcionando a gente por outros caminhos. Eu tinha o sonho sempre quis fazer jornalismo, só que uma profissão, assim, a gente... Para quem não tem recursos, é uma profissão meio cruel, ainda mais nos anos 90. Eu me formei em 99. E os estágios eram gratuitos, eram não remunerados. Eu não tive condições, eu passei num estágio no Estadão, mas eu não consegui fazer o estágio porque não tinha remuneração. Eu precisava comer, precisava pagar a minha condição e não tinha. Estágio não remunerado, é brincadeira. Estágio não remunerado. E aí eu voltei, assim, graças ao trabalho da quiropita, né? Porque assim, a gente não tinha recursos. Eu venho de uma galera, estudei nas escolas públicas e tal. Então eu fiz muitos cursos profissionalizantes na quiropita. Eu fiz datilografia, eu fiz TI, né? Informática, que chamava. Então eu comecei a trabalhar com... O meu primeiro emprego, eu já comecei a trabalhar com TI. Então eu me formo em jornalismo, mas acabo indo parar em TI. Por questões financeiras. Precisava pagar conta e, né, vida adulta e tal.
Fiquei nisso muito tempo. E fui amadurecendo aquela ideia. Falei assim, um dia eu vou fazer um canal de comunicação. E nisso a gente já estava no mundo da internet, dos sites, né? O mundo mudou muito dos anos de 99, quando eu me formo, para agora. E aí eu começo a perceber que o Bexiga tem um problema grande de comunicação. Apesar dos jornais de bairro que sempre existiram, né, de forma mensal, mas eram jornais de críticas mesmo, críticas ao que estava acontecendo, policiamento, praças abandonadas, jornais de críticas sociais. Eu queria montar um canal de comunicação entre o bairro, uma pegada diferente mesmo, um canal de entretenimento, de cultura e principalmente de valorização da cultura do Bexiga, né? Então, amadureci a ideia em 2009, vi que tinha um site lá, bexiga.com.br, mas até hoje ninguém atualiza, nem nada, não sei de quem é. E fui amadurecendo aquela ideia. Aí, em 2014, eu saio da área de TI, falo, vou me dedicar à comunicação, fiz uma pós-graduação em redes sociais e tal. E fui para Medellín, porque eu vi que Medellín tinha ganhado como cidade mais inovadora do mundo. Falei, deixa eu ver o que esses caras estão fazendo. E uma das coisas que eles trabalharam, que eu achei fantástico, foi o conceito de autoestima social. Você chega lá, você pega um táxi, você fala, então, eu quero falar de Pablo Escobar. Eles não vão falar desse assunto. Eles vão falar, então, você já provou tal comida nossa? Você já andou no nosso metrô? Eles foram treinados para falar de coisas boas. Eu falei, é esse o caminho. O Bexiga tá numa baixa, mas é um bairro é um bairro incrível. Teatro moderno brasileiro nasceu aqui. A gente tem uma concentração de teatros. Tinha mais de 50 teatros no Bexiga. Alguns estão desativados e tal. É cultura, é música, é vai-vai, é Aquirupita. O Bexiga é incrível. Eu viajei muito também, né, principalmente América Latina e tal. Eu falava, gente, a gente vai nesses bairros turísticos por aí, mas o Bexiga tem isso muito mais. Só está um pouco degradado, né? Está um pouco em baixa, mal cuidado. A cidade não valoriza o turismo, não valoriza essa história do Bexiga. Então, a minha pegada foi muito nessa linha, de valorizar a nossa cultura. A princípio, não era para falar de problemas. Eu falei, já tem o Jornal do Haroldo, que tinha como função falar desses problemas, né? A ideia era falar de coisas boas, a ideia era falar de cultura, do que tem de legal acontecendo. Por exemplo, Escadaria do Jazz, né? Blocos Farrapados, tentar fazer a cobertura de todos os blocos de carnaval, falar do vai-vai, falar da Quirupita quando tem as festas e também falar muito dos projetos sociais. Eu, como eu falei, né, meu primeiro emprego, eu consegui um emprego legal graças a projeto social, que era o da Quirupita. Eu vejo que esses projetos sociais que a gente tem no bairro hoje estão tirando muita gente, sabe? Estão dando oportunidade para muita gente. A Arena Bela Vista mesmo, que é meu queridinho, é um projeto que nasceu embaixo de um viaduto, praticamente como uma ocupação, porque tentaram tirar eles de lá, um lugar que era um lixão. Baixo de viadutos normalmente são áreas, né, que são complicadas. Então, eles ocupam aquele espaço para dar aula de futebol para as crianças de forma totalmente voluntária e gratuita. E hoje já tem gente no Corinthians, já tem gente no Flamengo, gente que saiu do viaduto e está aí. E o que é melhor também é quando você tira um que sai do viaduto e vai para um Corinthians da vida, para um Flamengo, você dá esperança para toda essa molecada. Então, se por um lado você tem um monte você tem um lado que te atrai, por exemplo, o lado da criminalidade e tal, porque é difícil hoje você conseguir emprego, uma colocação, você também tem no esporte uma esperança de conseguir uma vida melhor. Né? E o próprio esporte, só de estar lá praticando, a criançada já tá muito envolvida. Então eu falei, gente, a gente precisa falar disso, porque a grande mídia não fala desses projetos sociais. Eu falei, a gente precisa valorizar Arenas Bela Vistas, o Bateria 013 também, que é uma escolinha de futebol, que está atento a tudo que está acontecendo. Então, era muito nessa pegada. A gente recebeu muita crítica, porque as pessoas acham falar da real história do Bexiga, que não é só a história italiana, é também a história italiana, mas não só. A gente recebeu um monte de crítica. Vocês estão falando, vocês deixaram... O Bexiga é um bairro italiano, vocês estão deturpando a história. Não, a gente está contando a real história. Hoje já está menos isso, né? As pessoas entenderam, precisou provar por A mais B, tá aí o movimento, né? Saracura Vai-Vai, Negros do Bexiga.
Então, essa história resgatada que vem fazendo com que as pessoas conheçam. Né? Eu acho que muitas vezes é conhecer a real história do Bexiga. Então, tem uma aceitação muito maior, né? Mas eu acho que foi muito nessa linha. Eu falei assim, eu preciso contar o real Bexiga e valorizar esses projetos, a cultura, a história. E de vez em quando, hoje, a gente tem que ir para uma linha, né? De falar dos incêndios, falar muitas vezes de lixo, que é um dos nossos maiores problemas. A Nádia é muito demandada nesse sentido, assim, as pessoas... às vezes e na real, às vezes a Nádia resolve melhor do que o poder público, sacou? Assim, inclusive denunciando o próprio poder público ou acionando o poder público, né? As pessoas veem hoje no portal do Bexiga uma certa... vê o portal de Bexiga de várias maneiras, né? Tem gente que vê como uma obrigação que a Nádia tem, por exemplo, que o portal tem de divulgar o seu bar, por exemplo. As pessoas não entendem, por exemplo, o portal como um negócio, inclusive, que precisa ser remunerado, é um trabalho. Sim. Cara, assim, eu acompanho a Nádia pra caramba, assim, eu vejo essa mina correr, porra, velho, o bairro inteiro, sacou? Fazendo coisa pra caramba, né? E às vezes alguém acha que ela tem a obrigação de divulgar o meu comércio porque eu sou daqui do Bexiga. Fala que, velho, eu acho que você tinha a obrigação de chegar para ela e falar assim, quanto é para anunciar no portal do Bexiga, né? Quanto custa o seu trabalho? Porque a gente estava discutindo muito isso, né, Nádia? A gente não tem desconto nos lugares que a gente vai, sacou? Se a gente vai tomar uma cerveja, a gente paga a cerveja, né? Se a gente vai comer um prato, a gente paga um prato. É óbvio que a gente tem uma interação com o bairro e todo mundo se ajuda, o comércio se ajuda também, a gente tal, mas assim, existe essa relação comercial que às vezes as pessoas não entendem. Acham que o portal do Bexiga, por exemplo, assume essa função de ser a interlocução com o poder público. E às vezes acaba assumindo essa função também. Mas não era a função original, entendeu? É uma deficiência que tem no bairro e que as pessoas acabam confiando no portal para que faça isso. Mas que o portal possa fazer isso, é preciso haver uma remuneração, então. Então, anuncie no portal do Bexiga. Por favor. É o grande desafio hoje, porque o portal ele acabou crescendo, né? Então as pessoas acabam acionando muito a gente para resolver os problemas, só que por outro lado, como o portal ele não se sustenta hoje, né? É um trabalho inclusive que a gente precisa desenvolver mais, porque ele nasce muito de forma ideológica, mas para que a gente trabalhe mais pelo bairro, a gente vai precisar monetizar. Porque hoje eu tenho meu trabalho. Então, muitas vezes as pessoas falam, tá acontecendo tal coisa aqui. Às vezes não dá para sair, porque eu tô trabalhando. Né? A minha remuneração, ela não vem do portal do Bexiga. E, então, é uma linha que... Agora a gente está por um outro caminho, porque o portal cresceu, as pessoas nos demandam muito. Então, daria sim para a gente trabalhar mais pelo bairro, só que a gente precisa também ser monetizado por isso. A gente precisa se sustentar. Enquanto ficar nessa linha do voluntariado, vamos dizer assim, a gente acaba tendo muitas limitações. Né? Enquanto você está fazendo entretenimento e cultura, valorizando a história, você faz isso no seu tempo livre e tal. Mas, por exemplo, a questão do lixo é uma questão que nos demandam muito. Né? Lixo, barulho, segurança. Segurança, então, a gente nem entra nessa linha. A gente tem o Conselho de Segurança do bairro, a gente sempre fala, gente... Tem reunião mensal, porque essa questão da segurança é muito complexa, não dá, né? Já teve vezes as pessoas falarem assim, vocês têm que ficar lá no viaduto para ver os roubos de celular. Eu falo, gente, se eu for lá com o meu celular... Falei, a gente não é a Globo. A Globo colocou câmeras especiais lá, a Globo conseguiu fazer uma matéria, né? Eu falei, se eu for lá no viaduto com o meu celular, não vai ter matéria porque o próprio celular pode ficar lá, né? Ou então, né, negociar lá, eu sou do bairro, mas assim, não tem condições. Sou imprensa, então, não me roube. Né? Tô aqui e as pessoas cobram isso, né? Mas é legal, porque elas acreditam no nosso trabalho. Sim. Né? Essa semana mesmo a gente denunciou, ali perto da Arena Bela Vista, uma montanha de lixo que tinham jogado lá. Pneu, móveis, do lado da casa da Dona Yaya, do lado do projeto. E a 50 metros do ecoponto, assim. Esse eu achei importante, porque assim... Se você atravessar a rua, você descarrega no ecoponto. Eu já levei coisa em carrinho para descartar no ecoponto por uma questão de responsabilidade social, ambiental, né?
responsabilidade até de saúde. Nós estamos perdendo amigos por dengue. Há 2 semanas atrás morreu um amigo nosso de dengue. Então, assim, não dá, né? Então eu falei, essa eu vou colocar no feed, porque era só na frente do Ecoponto. Inclusive, a Ecoponto foi uma solicitação nossa, junto com o projeto Bexiga Sustentável, que a gente fez em 2019 também, né? Protocolamos lá a necessidade de ter um Ecoponto. O Ecoponto saiu. E aí a galera joga o lixo. E o que falta? Informação, além de possibilidades de, sei lá, de mais ecopontos ou de mais pontos de reciclagem ou de mais... porque é gritante o problema. A gente anda nas calçadas, é lixo. E se você chegar lá no museu e abrir um jornal de 40 anos atrás, tá lá também. Esse problema do lixo. Os problemas que existem hoje na Bela Vista, sim. Cara, se você chegar lá e abrir um jornal da década de 90, parece que você está lendo uma matéria de ontem no portal do Bexiga. Muitas vezes, assim. Muitas vezes. Muita gente fala em falta de vínculo com o local, né? É uma das possibilidades, assim. A gente tem uma situação muito crítica na 13 de maio. Poxa, uma rua que era emblemática, né? Tem um ponto ali que tá pavoroso. Muito provavelmente é o pior ponto de descarte do bairro. Na frente, né? da casa do Orione, né? Não, mais para baixo. Mais para baixo. Depois da Manuel Dutra. Depois da Manuel Dutra, ali Não a casa do Orione, a casa de acolhida, né? Entre isso. No quarteirão de baixo ainda. Sim. Que ali é grave, mas não tá tão grave quanto o outro quarteirão. Sim. E assim, a gente fez um trabalho em 2019, que foi Bexiga Sustentável. A gente começou mapeando 98 ruas do bairro. A gente só excluiu as ruas que a gente sabe que são limpas, as ruas do Cinturão da Paulista e tal. Tiramos foto de tudo que a gente encontrou, porque a gente falou assim, a gente precisa descobrir os porquês, né? Então, assim, um mito que caiu. O pessoal da pensão joga lixo na rua, porque eles moram num quarto. Aí o lixo lota, joga. Só que na maioria das vezes é um lixo limpo, porque os recicláveis eles já tiram para vender. Sempre tem alguém na pensão que recolhe e tal. Então fica lá o lixinho, mas não é o grande problema. Tem muito lixo de bar. Putz. Bar. Os bares, assim, eles são muito legais, a galera frequenta e tal, mas assim, não rola uma responsabilidade, né? A galera junta, põe na rua sem... Aí passa a pessoa em situação de rua, rasga para pegar os recicláveis, né? Só que aí eu falo assim, o cara que tá numa situação de rua precisando abrir saco de lixo, não é com ele que a gente tem já. Porque o pessoal fala, esse pessoal rasga o saco. Agora, o dono de bar, que monta às vezes um bar, aí ele ganha dinheiro, monta outro bar. Às vezes você vê pessoas assim que não tem responsabilidade ambiental nenhuma, com 5 bares no bairro. Sabe? E já teve diálogo, nós já fomos expulsos de restaurantes. Olha. Né? A gente foi lá dialogar, tá faltando alguma coisa? Será que a gente pode ajudar? Alguma orientação? A gente já foi expulso de restaurante. Eu, o Elton, do Negros do Bexiga, que ficou nessa linha de frente aí e tal. Então, assim... É difícil saber. Depois da pandemia deu uma baita piorada também, que parece que tá todo mundo muito nem aí para nada. Né? Nem a dengue tá fazendo com que as pessoas tenham essa consciência. E assim, a resposta para isso a gente não tem ainda não. Tem uma frase que diz que para cada problema complexo existe uma resposta simples, objetiva, elegante e errada. Né? E aí é tudo, cara, também, assim, sacou? Assim, além de você ter um trabalho de conscientização forte das pessoas, mas aí a gente acaba, assim, falta política pública também, falta trabalho de zeladoria mesmo, assim, você precisa ficar demandando, e aí a gente foi, por exemplo, a figura da reunião do Conseg, a Silvana faz um ótimo trabalho à frente do Conseg, por exemplo, mas quando você vai para o poder público, abrir um 56, abrir um chamado, assim, as últimas reuniões do Conseg têm sido hilárias, assim, tem uma senhora lá que fala assim, eu tenho protocolo, você pode anotar meu protocolo? Aí a pessoa vai e anota, né? O poder público anota o protocolo. Ela fala, esse protocolo ele tem 382 dias.
Sacou? E o problema não foi resolvido. Então eu queria saber. Então, assim, sabe, existe um descaso também. Sim. E às vezes acaba caindo muito nas costas da população e dos agentes, né, do bairro que estão à frente ou da cultura, ou dos projetos sociais, ou tudo, para resolver um problema que é complexo, que existe há tempos. E que é falta de política pública também, né? Porque até esse trabalho de conscientização, ele também tem que partir do poder público. Sim, sacou? com certeza. Né? Ele também tem que partir do poder público. Então você tem que ter campanha disso, daquilo, e você tem que ter também punição. Sacou? Não dá pra descartar. Acho que você não pode ter a gente não pode partir de um princípio punitivista, mas a gente não pode partir do princípio, mas ele tem que estar lá em algum momento. Entendeu? A questão da punição para quem tem um monte de bar, ou para quem tem e joga lixo na rua e suja e atrai rato, atrai barata, atrai doença pro bairro, entendeu? É porque tem cachorro no bairro, as pessoas saem com cachorro e cachorro vai lamber o lixo e depois leva a doença para. Então, assim, cara, e tem gato, e tem bicho, e tem então é isso, é complexo. Lixo de bar mesmo, que são rasgados, às vezes a gente vê restos de comida. Tem uma situação na esquina da São Vicente ali, que muita gente joga, aí fica aquele monte de resto de comida. A quantidade de rato que tem ali, sim, rato transmite leptospirose. Sim. Aí tacaram uns venenos lá, morreu rato, morreu gato, morreu cachorro. Aí fica os cadáveres. E assim, isso, poxa, e aí a gente, né, às vezes as pessoas falam assim, mas a prefeitura faz a coleta, não sei o quê. E onde é que a gente tenta pelo menos ter um diálogo com o poder público nessa questão. A conscientização deveria vir do poder público. Eu defendo que isso deveria ser até nas escolas, que se eu não me engano em Curitiba, nas escolas você tem aula de educação ambiental, né? Uma pessoa me falou isso, precisaria até confirmar isso, mas assim, eu acho que é um trabalho que deveria até ser votado para você ter essa consciência. Em 2019, quando a gente fez esse projeto, a gente fez um trabalho de conscientização no Ângelo Martino, que é uma EMEI, né, uma escola, um prezinho, eu não sei como é que chama hoje, que, né, e a criançada, foi impressionante, uma das nossas colegas até chorou, porque assim, a criançada começou a fazer reciclagem de tudo, começou a dar bronca no pai e na mãe. A escola reciclava tudo. As crianças levavam lá. Então, assim, se você tem tem que ir pra base. essa conscientização. Até porque a gente está chegando num ponto do planeta que o que a gente está vendo em Porto Alegre vai poder acontecer até em São Paulo. Toda vez que chove nessa Bela Vista, a gente sabe que tem alguns outros problemas que são graves aí, né? De obras e tal, que a gente... Mas chove na Bela Vista, tem alagado rua que é subida, porque de lixo. Então. Aí as pessoas vão perder coisas, as pessoas vão ficar doentes. Um vizinho meu já teve leptospirose por causa de enchente. A gente está falando da Bela Vista. A leptospirose não é uma doença que está nas periferias, ela está na cidade. Sim. Né? Gente morrendo de dengue. Então, assim, não é porque a gente está na Bela Vista que a gente está protegido. A gente só não entrou no caos ainda. E falta essa conscientização por parte do poder público, essa educação ambiental, e também um trabalho até de, por exemplo, muitas vezes de punição, porque se você está vendo grandes estabelecimentos, às vezes lugares chiques que estão ali, né, não estão fazendo a sua parte, precisava ter alguém lá, falou, fulano, tem multa para isso, viu? E muitas vezes a multa até ser aplicada, porque às vezes as pessoas só vão entender dessa forma. Aliás, você citou 2 vezes o Negros do Bexiga. Tim, fale um pouco sobre o projeto. O que é o Negros do Bexiga? O Negros do Bexiga é um projetão mesmo, assim, de mostrar às pessoas, de contar essa história negra do Bexiga recente, né? Isso é muito importante, assim. E acho que isso é um trabalho de memória, por exemplo. Aí depois a gente vai falar do Museu Memória do Bexiga também, mas também é um trabalho de memória que precisa ser preservado e precisa ser... eu falo que lidar com a memória tem essa questão de lidar com essa ancestralidade recente também, de lidar com o passado, mas você tem que trabalhar a construção da memória também, porque é isso, nós somos a memória do futuro do Bexiga, né?
Nós estamos aqui daqui a 50 anos, cara. Eu quero que a gente sempre trabalhe por um legado. Assim, a gente não ganha com... Não há dinheiro envolvido, irmão. Vocês não têm dinheiro envolvido aqui, nós não temos dinheiro envolvido ali, o Antônio da Arena não tem, o Guinho da Bazera nós queremos. Não tem, nós queremos. Mas tá bem merecemos. Assim, precisamos. Sim. Mas não há. Então eu acho que o que existe é o legado, né? E esse legado ele passa pela memória. Eu quero que daqui a 50 anos vão falar de mim, porque vai ter, a história do Bexiga vai ter que falar do Tim, vai ter que falar da Nádia, vai ter que falar de vocês, entendeu? Porque é isso, é construção, né, de memória. Então o Negros do Bexiga está inserido totalmente nesse contexto de mostrar quem são as pessoas negras que fazem esse trabalho, porque essa questão do italiano, no Bexiga, ela foi vendida e ela foi comprada também, né? Acho que tem uma coisa no Brasil... Desculpa te interromper, mas quando que começou a ser vendida essa história do Bexiga com o bairro italiano? Quando que o Bexiga... Porque é muito evidente também, né? Eu costumo dar o meu depoimento, porque assim, quando eu era criança, eu não sabia que eu morava num bairro italiano. Sabia que tinha coisas italianas, porque eu chegava na escola, a maioria dos meus amigos não era italiano, a maioria era negro, né? Mas sim. E assim... A gente não tinha essa noção de que a gente sabia que tinha umas cantinas, que tinha umas padarias, mas também tinha o vai-vai, tinha os sambas. Para quem morava lá, principalmente quando eu era pequena, sei lá, eu nasci em 76, década de 80, eu fui descobrir que o Bexiga era um bairro italiano na faculdade. Que aí eu falava que eu morava no Bexiga, as pessoas, você mora no bairro italiano? Aí, para quem era do... Então, acho que era uma coisa, não sei, é uma visão que eu tenho, né? Talvez muito mais de mídia do que de quem era morador. Porque eu não sabia que eu morava num bairro italiano. Eu sabia que tinha coisas italianas no bairro. E quando eu caí na faculdade, que eu falava que eu morava no Bexiga, um bairro italiano. Aí eu... Como que se dá, por exemplo, assim, uma parte da migração italiana do Bexiga? Ela, assim como a migração italiana no Brasil, em São Paulo e tudo mais, ela vem para substituir a mão de obra negra, que era gratuita dos escravizados, e que era simples assim, truta. Se eu vou ter que pagar alguém, eu vou pagar um branco e católico. Eu não vou pagar um negro do candomblé, ex-escravizado, que está acostumado a trabalhar e que convencionou-se a achar que que a mão de obra negra é gratuita, entendeu? Assim, então, você teve é disso que se trata a lavagem desde a escadaria, né? Do dia 13 de maio, a falsa abolição do 13 de maio. Então, que começou lá com o Iriaxé e que continuou com o Iluobá. Então, o italiano ele chega em São Paulo, ele chega no Brasil, embora empobrecido, embora brutalizado, embora venha, né, mas ele chega com essa vantagem de chegar aqui contratado para trabalhar e para substituir a mão de obra escrava negra, né? Não sei se pagã é o termo, né? Mas voltado para as religiões e inclusive também, cara, muito católico também, muito cristão a população negra, né? Tá aí a Pastoral Afro, que é uma grande instituição do Bexiga também, que faz parte de uma tradição do Bexiga. O Bexiga é um bairro de muitas tradições, né? E uma das tradições do Bexiga eu sempre falo que é a inovação também, assim. A inovação, ela tá sempre ali permeando, né, o Bexiga. Então, a Pastoral Afro, acho que é uma das primeiras Pastoral Afro, não sei se do Estado, se do Brasil a ser constituída e tal. Então você tinha os negros católicos também e tal, mas é um racismo mesmo, cara, e é racismo estrutural, porque assim, as coisas aqui, e aí eu falo em termos de Brasil, a maneira como a gente consome cultura ou como a gente consome qualquer coisa que seja, a gente tem uma coisa muito assim da produtização da coisa, de transformar algo em produto, algo embalado que seja fácil de entendimento, palatável, que se crie um slogan, entendeu? Pra gente que é publicitário é muito simples de você... Eu sou publicitário e sou de fora do Bexiga, né? Eu tenho 14 anos de bairro aí. Né? Então eu ainda mantenho um olhar de fora do Bexiga, que você vê que se deixar o Bexiga ele é facilmente envelopável, produtizável. E nós temos essa cultura assim muito que vem, por exemplo, de fora, muitas culturas, muito movimento que vem de fora mesmo, de qualquer coisa que se tenha, desde a cultura hipster
ou de qualquer, desde o heavy metal, ou de qualquer coisa que exista, chega aqui de uma forma muito embalada, muito fácil de ser consumida. Então, uma história, contar que é uma história italiana é muito mais fácil do que contar a complexidade que é o Bexiga. É muita história, volta àquela frase, né? Para cada problema complexo, há uma resposta simples, elegante e errada. Né? Então, é fácil de você embalar essa história dentro de uma coisa que também é fácil de ser comprada porque você espera isso. Então é muito mais fácil de falar que o Bexiga é um bairro italiano, porque você já vai para a Europa, porque você já vai para uma cultura branca, porque você já vai para uma cultura que, embora, por exemplo, sejam italianos que vieram para cá, pobres, que vieram do sul da Itália, Sicília, Nápoles e Calábria e tudo mais, que esse italiano pobre, por ser europeu, ele ainda é melhor do que o que nós tínhamos aqui. Então vem disso, velho, assim, dessa maneira de se consumir racismo. Racismo também virou um produto, sacou? Sim. Então é fácil de você vender essa história do bairro italiano. E o italiano tá lá mesmo, aí é que tá, também tá lá. Entendeu? Mas não é só o italiano que está lá. E aí você tem as casas que eram construídas pelos capomastros, né? Também tinha mão negra, né, cara? Então você tem os portões. Isso é uma coisa que tem no Brasil inteiro, por exemplo, a figura dos adincas, dos sancofás nos portões. Entendeu? Eu tenho um portãozinho lá que tá, inclusive está até lá em casa, preciso levar para o museu, mas é da Bar. Eu descobri que aquele portão é da Bar, porque eu tô com uma parte do portão em casa e aí depois eu fui na casa da Bar, que é uma baiana de acarajé, antiga, do bairro e tal, e a outra parte do portão tá lá. Eu falei, Bar, esse portão é seu? Ela falou, é meu e é uma coisa que eu carrego comigo, que era o portão do Patuá, que era o restaurante dela. Mas é um portão que provavelmente pertenceu a uma casa italiana que foi construída por mãos negras e que foi ocupada por um nordestino depois. Então o próprio portão, ele é um museu inteiro que conta a história do bairro, meio portão conta a história do bairro inteiro, sacou? Essas culturas, elas sempre existiram, elas sempre coexistiram, e elas sempre existiram tretando, e elas sempre existiram se ajudando, e eram os pretos casados com os italianos, e saca? E muitos, né? Só que o que prevalece é a história italiana, porque ela é mais fácil de ser consumida. É isso. Acho que é isso. E Negros do Bexiga tá aí para recontar. E o Negros do Bexiga tá aí para trazer isso à tona novamente, de mostrar, não, olha só a potência negra que existe, e é uma coisa que a gente sempre fala muito, de mostrar a história recente e homenagear as pessoas em vida. Foi o que a gente fez no museu. Então, quando eu entrei no museu em 2021, a primeira coisa que a gente fez foi o mês da Memória Negra do Bexiga, em 2021, que foi um mês de comemoração. E o Negros do Bexiga, ele surge, acho que talvez um pouco antes disso, talvez na mesma época. O Negros do Bexiga surge em 2019. Na verdade, finalzinho de 2018, com o seu Fernando Penteado, né? Sim. Que não lembro por qual motivo, não ia ter uma comemoração no 20 de novembro. E o Wellington. E o Wellington chamou o seu Fernando Penteado do Vai Vai para contar histórias. Ele começou com um bate-papo na Casa Rocha, que é a livraria simples hoje, acho que não tem mais a figura da Casa Rocha, ou tem, mas ela... Não, mas tem, e começou com um bate-papo. De levar uma figura negra para trocar uma ideia e contar a sua história com um bate-papo, né? Aí em 2019, praticamente todo mês tinha alguém, né? Eles tinham um convidado, teve um documentário que foi gravado. Uma produtora se aproximou disso e falou, não, vamos transformar num documentário, e gravaram. Foi gravado primeiro Negros do Bexiga. Teve uma cisão, esse documentário ainda não foi ao ar, a gente está com o material bruto dele agora. É uma produtora do Bexiga. Oi? É uma produtora do Bexiga? Uma produtora do Bexiga. Eu acho que as meninas, elas são do Bexiga, elas são. Você sabe que eu não lembro se mas acho que elas são sim do Bexiga. E isso teve uma discussão entre eles, entre o Wellington, o idealizador, e a Dani, enfim, uma coisa que, sabe aquelas coisas que acontecem? Mas que dessa vez não se resolveu como se resolve no Bexiga. Isso foi uma pena. Isso foi uma pena mesmo, assim.
Porque a gente sempre trata... Eu e a Nádia, se fosse deixar, velho... Sim, já era pra eu não olhar pra cara da Nádia nunca na vida. E a Nádia não olhar pra mim. Vira e mexe é várias tretas, assim. Sacou? Várias tretas. Né? Mas dessa vez não terminou como terminam as histórias do Bexiga. E houve mesmo uma cisão ali. Mas a gente tá com material bruto em mãos agora, que tem entrevistas incríveis, assim. Fernando Penteado, Emanuel Araújo, Sibirino Pipoqueiro, Pai Francisco... A Sheila da Prof, que é uma associação que trata de anemia falciforme, que ataca a negritude, né? mais pessoas negras. Você tem a Rose da Lava Pés, você tem uma série de Nossa, que maravilha isso. Assim, é um tesouro. É um tesouro. É lindo, assim. E aí, inclusive, elogiando mesmo o trabalho da Dani, assim, porque, assim, todo o trabalho de captação tá super bonito, sabe? Mesmo, assim. Então, é um documentário que, agora a gente vai reeditar ele, vamos trabalhar, sempre trazendo as pessoas que construíram isso junto. Mas o Wellington começou esse trabalho, então, a figura do Wellington, o Wellington e a Gabi são ídolos, né? São marido e mulher. A Gabi é da UMES, o Wellington é professor de boxe e estava no SESC até pouco tempo atrás, e sempre foi muito ligado ao movimento estudantil também e tal. Então eles dois iniciaram esse trabalho do Negros do Bexiga. Primeiro como bate-papo, segundo depois como um documentário. E aí eu participei, aí tem eu também do primeiro documentário sendo entrevistado. Esqueci de me citar. Mas eu estou como entrevistado do primeiro Negros do Bexiga, e aí quando o Wellington e a Gabi eles ganham fomento à cultura negra para fazer um segundo documentário, eles me convidam para dirigir o projeto, né? Para dirigir o documentário. Foi uma grande honra, assim. Eu nunca tinha dirigido, né? Assim, como diretor de arte e propaganda, você participa de filmagem, né, de comerciais e tal, mas não na figura de diretor. Eu sou o cliente, no caso, né, para além do cliente, né. Então eu sou agência, né. Então mas eu sempre tive em set. Eu estudei direção de arte, cinema, direção de arte para cinema, mas isso muito para minha profissão, né. Nunca fui pro set de filmagem, não de cinema, mas de produção de coisa e tal. Então, com essa pouca experiência que teve, o Wellington e a Gabi me convidaram para dirigir isso numa confiança, assim, uma grande responsabilidade, e eu fui, porque eu vou me jogando nos rolês, entendeu? Assim, a gente vai se jogando. E aí a gente teve 10 convidados dessa segunda parte do vocês já estão convidados para a estreia também. Vai ser dia 10 de junho, já vou falar aqui, esse rolê já é dia 10 de junho. Aí a gente pode falar, 10 de junho. No Teatro Sérgio Cardoso. A gente vai estrear, então já sintam-se convidados aí para estar lá com a gente. E a gente está gravando a trilha sonora agora, então assim, cara, e ao mesmo tempo, então foram 10 convidados. 10 pessoas que estão aí fazendo o Bexiga também, e esse ano a gente teve um mote de ter um norte, assim. Ele não existe necessariamente um roteiro, porque é cada um contando a sua história, mas eu fiz de uma maneira que ele fosse uma roda de bate-papo em que a gente editou depois de uma vez, em que contasse uma única história, sacou? Porque quando você pega essas 10 pessoas e elas começam a contar histórias dela, em algum momento isso intersecciona. Não só intersecciona a história de um com o outro fisicamente mesmo, mas como se intersecciona com a história de vida, de uma história de uma pessoa negra mesmo, que sofre, que tem as mesmas alegrias e que tem as mesmas mazelas, e que às vezes a história da família é a mesma. Sim. Em épocas diferentes. A Dona Eloá, por exemplo, ela tem uma coisa, cara, a Dona Eloá Pimenta, que assim, ela conta umas coisas, por exemplo, de quando ela era criança, de que é ela falando como se ela fosse uma mulher ultramoderna há 70 anos atrás, quando ela conta das bonecas, por exemplo, ou quando conta a treta do Dops, que foi bater na porta da casa dela. Sacou? A Dona Eloá, meu irmão. Dona Eloá, ó. Thumbs up pra Dona Eloá, velho. Dona Eloá é foda. Salve, Dona Eloá. Cara, Dona Eloá. Ela... Então, assim, e ela tem 80 anos. Sim. Sacou? E Aldo tava nessa. Aldo tava no primeiro. Sim. O Aldo... É que o segundo vai sair antes do primeiro. É. Sim.
Né? O primeiro foi gravado antes, tem até pessoas que já faleceram. O Pai Francisco. O Pai Francisco Severino Pipoquet. Sim, mas vai assim mesmo. Né? Vai com o segundo que já está prontinho, aí já tem data para exibição. E uma coisa que eu falo muito do Negros, eu lembro que uma vez o Rinaldo, que todo mundo chama de Rínia, mas eu acabo chamando ele do nome antes dele ficar famoso, né? Uma vez ele falou assim, a gente precisava... Nesses livros, nessas histórias, só tem nome de italiano, só tem nome de gente branca. Eu falo assim, então, cara, a gente precisava refazer essa história, mas quem vai contar? Como que a gente procura essas pessoas, né? Porque você pega todos os livros, Bexiga, tem muito livro do Bexiga. Você tem os italianos contando as histórias, né? Com todo respeito à história deles, claro, né? E isso é uma coisa só... Mas você não tinha personagens negros. Então, eu acho que quando vem um projeto Negros do Bexiga, que entrevista essas pessoas, mostram pessoas reais, falando de suas histórias. Você pega um Luiz Felipe, meu avô foi um dos fundadores do Vai Vai. A Dona Eloá era sobrinha do Geraldo Filme. Ela é parente do Geraldo Filme. Então, assim, aí a materialização dessa história negra. Aí as pessoas param de falar assim, porque inclusive o portal foi muito criticado. Vocês só ficam inventando que o Bexiga tem a história. Não, a gente não está inventando, é a história. Vocês não falam mais nada dos italianos. Falam assim, toda vez que tiver um evento italiano, a gente vai falar, só que não está tendo. O que está tendo é samba, é documentário da história. Façam, que a gente vai divulgar também, né? É um outro momento. Eu acho que essa é a materialização dessa história. Aí as pessoas falam, é verdade, realmente. Quando você lê um livro sobre o Bexiga, tem números, a Mara, eu ia falar da Mara por conta do negócio da escola. A Mara, voltando a essa questão do lixo, que inclusive, só sobre o que está acontecendo hoje, no Maria José. A Mara é a mãe do meu filho e ela dá aula no Maria José, por exemplo. Ela mandou uma mensagem dizendo o seguinte, que a escola está um lixo porque a empresa terceirizada, então se terceirizou a mão de obra da escola, então assim, é uma coisa que você perde a relação que as pessoas tinham com a tia Geni, por exemplo. Hoje a tia Geni seria uma pessoa terceirizada, cara. Sacou? Dentro da escola. A tia Geni é uma pessoa que é uma das fundadoras da Pastoral Afro, que acho que ela era a Bedel da escola, era a tia do Mazé ali. Do Mazé, que cuidava de todo mundo, sacou? Então, assim, hoje em dia, essa figura que foi tão importante para a história negra do Bexiga, hoje ela seria uma pessoa terceirizada que não estaria recebendo pagamento, porque os terceirizados da escola não estão recebendo os pagamentos, então eles não estão indo trabalhar. Então a escola está completamente suja. As pessoas que estão tendo que se virar para resolver, os alunos, junto com os professores, para limpar a escola inteira, porque a equipe terceirizada da escola, então quando você passa por esse processo de terceirização dessa mão de obra dentro da escola, você perde as pessoas que têm vínculo com o bairro e que não só vínculo com o bairro, mas que tem vínculo com as pessoas que frequentam a escola, que são os alunos, e que às vezes não detonam a escola, ou não, né, porque criança é foda, mas assim, por respeito àquela pessoa que está ali. Se você tem uma pessoa que ela não tem... saca? Mas... Voltando ao Negros do Bexiga, a Nádia estava falando de uma coisa que assim, a Nádia tem uma coleção invejável de livros do Bexiga na casa dela, assim, de uma biblioteca bonita, assim, de livros sobre o Bexiga. E quando você lê os livros do Bexiga, os italianos têm nome e sobrenome, os negros são os negros. Eles falam dos negros. Não é que não fala. A história negra está lá. Anônima. E muitas vezes, o que eu comecei a perceber, né? Então, você tem os italianos, por exemplo, Walter Taverna, aparece em muitos livros, né? Com toda a razão. E que é um cara... Armando Puglisi, eles têm que aparecer porque eles foram muito fodas e tal. Assim. Mas você tem algumas outras pessoas que, assim, é um Inho. Não tem sobrenome. Quando se referem a pessoas negras, então, tia Geni, não é Geni, nem eu sei o sobrenome da tia Geni. Por exemplo, ela tem uma importância absurda. E a tia Geni nem aparece nos livros. Né? A Tia Elci, como a gente fez lá no Negros do Bexiga, de colocar a Tia Elci para contar a história dela. A Tia Elci, a mãe do Antônio de Toro hoje, que é um outro cara de projeto social e que cuida da Rua de Lazer Maria José, por exemplo, que é uma senhora maravilhosa, cara. Mas ela não tá nos livros, sacou? Entendeu? E quando, por exemplo, Tia Elci,
é Tilce, tia Geni, entendeu? Então não é assim Dona Cleusi, Dona Olímpia. Sim. Dona Olímpia. Cadê o sobrenome? Dona Odete. Que é Dona Odete. Então, assim, a Dona Olímpia, enfim, é isso. Quando vai pro samba, quando vai pra comunidade negra, não existe sobrenomes, entendeu? Então, o Negros do Bexiga, ele vem pra... Eu acho que nunca foi falado isso entre eu e o Wellington, ou entre o Wellington e as pessoas, mas o Negros do Bexiga, ele vem pra consertar isso. Né? E a sua inserção no Museu do Bexiga também? Como é que foi? Como é que é a sua história no Museu do Bexiga? Então, partiu dessa reunião, de uma reunião que teve da gestão anterior da Vera, que ela é sobrinha do Armando, do Armandinho do Bexiga, do Armando Puglisi, que estava à frente do museu junto com enfim, um quadro, né, da administrativo e tal, que envolvia muita família. E quando chegou em 2021, eu falei assim, não dá mais para ficar, porque meu sobrinho, ele foi embora para o Nordeste, e ele era o diretor executivo, ele foi embora, e teve uma briga, e a gente não está conseguindo tocar, não há mais energia, e a gente acha que o museu ele tem que ir para a mão da comunidade, porque é um museu comunitário e é um museu que conta a história do Bexiga. Então acho que ela precisa ser contada por essa comunidade agora, a partir de agora. Até porque a gente não tem nem mais braço, não tem mais energia, a gente não sabe muito para onde, como fazer isso. Está dando muita briga na nossa família, né? Que teve essa briga também em 2019, que o rapaz foi para o Nordeste, foi embora e tal, e que o museu ficou sempre lá, sacou? Tá lá, tava, então assim, precisa ir para a mão da comunidade. Então ela reuniu eu, o Jaime, o Carlos na época, o irmão da Nádia, e eu, Jaime, a Nádia, o Carlos e tal, e falou, acho que a gente tem que ir e tal, e rearranjou-se. E nessa assim, Tim, você quer assumir junto com a galera e tal? Vamos tocar isso adiante, né? Então, em 2021, ela me entregou as chaves do museu. Em 2022, teve uma eleição em que o rito foi errado, então ele não está sendo reconhecido pelo cartório por conta do rito que estava errado, mas que nós ganhamos uma eleição. Então, existe uma coisa que chama posse de fato e posse de direito. Posse de fato do portão para dentro, nós comandamos o museu e nós estamos à frente dessa operação de manter esse museu ali vivo, mas do portão para fora, como burocratização, toda a parte de cartório, de abrir uma conta em banco para você poder receber um Pix de doação, né, e tal, a gente não consegue fazer porque esse rito não foi reconhecido. O correto, no estatuto, esse sobrinho que foi para o Nordeste, que teve uma briga e tal, ele ainda consta como diretor executivo do museu. Então ele é um diretor executivo que não existe um quadro administrativo. Então qualquer coisa que precisa da assinatura dele. E aí quando você diz, cara, assim, é preciso assinar uma carta de renúncia, alguma coisa. Não, mas eu assinei e entreguei para a Vera em 2019. Cara, essa carta a Vera não protocolou e tal, então sumiu, entendeu? Não existe. Então é só assinar uma nova carta de renúncia para a gente refazer esse rito da maneira correta, reorganizar isso e criar uma nova eleição. Vamos fazer isso, só que isso não se desenrola. Por quê? Não sei. No começo a gente tinha aquela... Existe uma pressão... Era no meio de uma pandemia, né? Vamos ter uma calma aí, né? O mundo ficou maluco, mas agora a gente já precisava ter um encaminhamento. E aí a coisa fica tão doida, cara, que quando chegou no final de 2023, assim, eu falei assim, eu li um post uma vez que a pessoa dizia o seguinte: quando você estiver cansado, aprenda a descansar e não a desistir. Então é isso que eu fui fazer, entendeu? Foi assim, cara, eu preciso dar uma descansada do museu. A gente vai tocando porque assim, a gente tava pagando o museu. Cara, assim, eu depois que eu saí, eu tô aos poucos derrubando a casinha de propaganda. Mano, não há money, entendeu? Assim, eu não tenho um salário fixo por mês. Todo mês é uma construção, né? Então, só que eu tava bancando a minha casa e a gente tava bancando o museu. O museu deve uma grana pra mim, o museu deve uma grana pra Nádia. Todo mundo já colocou na conta já foi. Sacou? Hoje em dia as contas são pagas pelo museu, pela comunidade também. Então a velha guarda, por exemplo, esses dias não deixou a luz ser cortada. Sacou? O Bexiga Sem Fome, que cozinha lá no museu, não deixa a água ser cortada. A internet que tinha lá, cara, a gente teve que tirar porque não estava dando para pagar. O Paulinho, o Papaléu, pagou conta.
Eu estou num grupo de emendas parlamentares, o grupo de emendas, que é um grupo bem louco, assim, e estamos fazendo um monte de coisa. Que é legal. A gente está sempre metido num monte de projeto, né? Mas esse grupo de emenda parlamentar de escrita de projeto de emenda parlamentar. É muito diferente você escrever um edital e escrever um projeto para uma emenda parlamentar. Sim. Então e aí a galera do grupo de emenda parlamentar, que tem uma ligação com o Bexiga, mas que não, tirando o Max, por exemplo, mas que mora lá, mas que, cara, pagaram as contas. Então eu saio correndo para pagar as contas do museu hoje em dia. Né? Mas a gente deveria tá isso como, cara, participando de edital pra caramba, participando com Pix gratuito, sabe, de doação, né? Então a gente vai mantendo o museu não está aberto ainda, a gente precisa abrir esse museu, mas assim, a gente empaca uma questão de grana hoje em dia, entendeu? Assim, a gente precisa levantar uma grana para poder abrir essa exposição, criar essa exposição, né, do acervo do museu. O museu ficou fechado durante anos, mais de uma década. Teve gente que morou, então, por exemplo, assim, o cara que morou dentro do acervo do museu durante 8 anos, de 2008 a 2016, uma pessoa morou dentro do museu. A conta de água até hoje vem no nome dessa pessoa. Caramba. Entendeu? Teve uma reintegração de posse. Saca? O cara então, assim, sempre de 2000 para cá, né, o museu foi fundado em 81, o Armando morreu em 94, a Maria Paula tocou o museu até os anos 2000 e de 2000 para cá virou essa bagunça. Né? Então a galera reabriu o museu, fizeram um trabalho legal, fizeram essa reintegração de posse, reabriu o museu para a comunidade. Eu não quero aqui demonizar ninguém, mas que deixou uma bucha para ser resolvido e que a pessoa precisa colaborar hoje em dia e que não colabora. É só assinar uma carta de renúncia, a gente vai refazer o rito, e aí existem negociações políticas, e aí aquilo que eu estava te falando, assim, cara, tem pessoas que é preciso ter com a gente e tem pessoas que não dá, mesmo que tenha uma história no museu, entendeu? Então, assim, de novo, você tem uma infestação de rato em casa, eu não vou colocar uma cobra para cuidar desse rato, entendeu? Assim, existem outros mecanismos para tirar esse rato dali, esses ratos, né? Então, eu acho, assim, e aí quando eu digo ratos, por exemplo, eu estou dizendo uma infestação de cupim, por exemplo, que comeu metade do acervo e comeu metade da catalogação. Ah, não. Hoje tem coisa que está no catálogo, mas não está no acervo, tem coisa que está no acervo, mas não está no catálogo, tem coisa que foi roubada do museu, tem coisa que foi vendido na praça, foi vendido na feira, que a família que doou encontrou os objetos que eles doaram sendo vendidos na feira. Então, que putaria é essa? E é um lugar assim que tem uma potencialidade incrível. Um ícone. Eu ia falar disso, que assim, as pessoas têm uma memória afetiva com o museu. Eu fui naquele museu quando ele foi fundado, né, pelo Armandinho. Poxa, chega lá, você vê sua história lá. Tinha as macarronadas que eles faziam. Minha mãe trabalhou muito lá. Agora no Memória Negra, quanta gente não chegou lá e chorou quando teve a expulsão. Só que assim, a gente fez a expulsão Memória Negra do Bexiga bancando. E chega um momento que assim, você já não ganha, porque ninguém te paga. Você fala que você tem que, por exemplo, você quer cobrar, no caso do portal, você quer cobrar um anúncio, as pessoas não querem pagar. Aí você ainda vai pagar pra fazer as coisas, que foi o que a gente fez no Memória Negra. A gente tirou dinheiro do nosso bolso pra fazer. E aí as pessoas chegarem lá e chorarem, porque se sentiram reconhecidas, porque a história da sua família tava lá, né? O pessoal ficou muito emocionado, foi muito lindo. Só que a gente não tem como bancar tudo, porque a gente... Sim. Aí o cara, uma dessas pessoas, por exemplo, que fica negociando a sua estada no museu, é o mesmo cara que, por exemplo, fechou o museu durante anos, entendeu? Que tem uma história, ninguém nega a história. Não dá para negar a história. Esse é o lance da história. Sim. Né? Principalmente quando a história é recente e tá todo mundo vivo ainda. Então, assim, você não nega a história. Mas qual história você não nega? Porque eu também não quero negar a outra. Né? E alguém que, por exemplo, escreve um PROAC, ganha uma grana, sacou? E que não comunica a ninguém, como faz com uma pessoa da Baixada Santista, lá da PQP, sacou? E que quando você vai ver o projeto e posta na rede para biscoitar, para falar assim, o trabalho que eu fiz, que você vai ver, o cara fez com a exposição. O cara escreveu o projeto em 2020, executou o projeto em 2022,
com a exposição do Bloco Esfarrapado de 75 anos, porque o Bloco Esfarrapado não podia sair, no começo de 2022 não podia sair, porque ainda estava numa pandemia. Então a gente fez uma exposição para contar os 75 anos do Bloco Esfarrapado. O cara me faz um projeto mostrando a exposição do Bloco Esfarrapado, não pediu autorização para o bloco, não comunicou o museu, não comunicou as pessoas que aparecem na foto. Não comunicou o fotógrafo. Inclusive, eu fui nessa exposição, estava uma exposição sensacional. Que a gente fez com o nosso dinheiro, com o dinheiro do bloco. Nessa mesma época, por exemplo, a gente estava desesperado para arrumar R$ 1.600 porque tinha estourado um cano. O museu estoura cano, mano. Em Tóquio, estoura toda hora, tem um vazamento. A história do museu passa pela história de vazamentos no museu também, entendeu? Toda hora tem um vazamento no museu e a gente tem que sair correndo para arrumar isso. Então, nessa época, eu lembro que a gente estava desesperado atrás de R$ 1.600 para arrumar o cano do museu, e o cara tinha um projeto de R$50 mil que ele ganhou e que ele não repassou nada para o museu. Né? Então, assim, eu quero alinhar com esse cara? Não quero. E ao mesmo tempo, eu fico numa posição de ser... uma pessoa negra que está assumindo um cara negro que está assumindo uma história de um museu que é italiano, que é um ícone do bairro. A gente é cobrado todo dia. A gente que está no bairro todo dia, eu e a Nádia, a gente é cobrado todo dia do porquê que esse museu não está aberto. E aí é tanta história para explicar, sacou? Que você fala assim, bicho, a gente tem que resolver, mas é um troço... O Bexiga é um território de disputa. E o museu, ele é quase ele também é um desses territórios de disputa, entendeu? Que é atravancado por essa, mas assim, em algum momento a gente vai resolver. E aí é isso, eu não quero estar nessa posição também de estar estressando a comunidade novamente por uma história que é antiga e que não é culpa minha. Sim. Sacou? O museu está nessas condições que está. Hoje em dia a gente está querendo salvar o museu. Uhum. Sacou? E nós estamos fazendo isso todo dia. Né? Assim, arrumando dinheiro daqui e dali e levando as pessoas para o que dá para mostrar do museu, sacou? Mas como é que eu vou abrir uma exposição, chamar as pessoas para montar essa exposição, só que você empaca em grana, porque tem um monte de impressão que você precisa fazer. Por exemplo, um trabalho muito bem feito de abrir o museu, mas, por exemplo, a galera colocou etiqueta no objeto de acervo. Não. Então, assim, você tem etiqueta numa geladeira de 100 anos, tá lá, geladeira de 100 anos. E tá etiquetado o troço. Então, assim, e é muito... O Bexiga é isso, né? A gente sempre fala muito do Bexiga Style de resolver as coisas, que é bom e ruim. O Bexiga Style de resolver as coisas, mano, é bom porque a coisa anda, você faz. Uhum. Só que assim, é tão desorganizada, tão atropelada, parece uma pedra que rola mesmo. Né? Tem uma frase do Dave Matthews da música dele que diz isso: pedra que rola não cria limo, mas deixa um rastro de coisas reviradas. Então o Bexiga é um tempo todo um rastro de coisas reviradas. E consome muita energia, né? Bexiga consome. Consome. Gente fala, tem um slogan nosso. Esse Bexiga consome. Porque tinha isso, assim, o Bexiga convida do Teatro Sérgio Cardoso, aí tem o Bexiga sem fome, da galera que cozinha no museu, juntou, a síntese, né? Cara, tem hora que você fala assim, mano, eu preciso descansar do Bexiga, eu preciso sair daqui, eu preciso sair correndo, eu vou ficar longe. E aí foi isso que fiz em dezembro, porque tava me afetando. Sacou? E eu acho que falta um pouco, assim, eu tenho uma teoria, né, uma filosofia minha, que assim, o Bexiga, a história do Bexiga, ela tem sempre que ser mais importante que pessoas. Não é ignorar as pessoas que fizeram aquela história. Não é isso. Mas, por exemplo, até falando três coisas que são muito importantes para o bairro, que foi o Armandinho que criou. Uma delas, o museu, o Bloco Esfarrapado e o bolo do Bexiga. Então, assim, muita gente entende que a história está acima. Então, o Armandinho criou o bolo, faleceu, a filha dele falou assim: seu Walter, quer pegar o bolo? Ele pegou o bolo e ele fez até ele falecer, e agora a comunidade está tocando, né? Junto com a Thaís, que junto assumiu com a Thaís Caneta, com a Neta. Sem problemas. É um entendimento de que, assim,
ele criou a filha, né, do Armando. Ela não teve aquela vaidade de falar, é do meu pai. Não. É entendimento de que a história do Bexiga... Assim, a Maria Paula é uma pessoa maravilhosa. Maravilhosa. E ela tem esse entendimento de que a história do pai dela vai ser eternizada se ela passar para frente, a comunidade tocar, porque assim, as pessoas vão morrer e tal. E a história precisa continuar. A história do Bloco Esfarrapado foi a mesma coisa. Armandinho criou o bloco, foi presidente durante muito tempo, ele faleceu, ela chegou a assumir acho que 1 ano, um bloco de carnaval é uma coisa complexa, né? Passou para o Tinim, que já teve outros presidentes, e hoje está o Jaime, né? O Jaime deu um boom no bloco, que foi uma coisa monstruosa. Maurício Bianchi era o presidente anterior. Essa parceria deles. Então, assim, o Tinim tá lá com eles, né? Que o Tinim é um dos fundadores do bloco, tá vivo. Então, ele vai lá com seus 88 anos, ele desfila ainda, tem amor. Então, assim, é entender de que a história do Bexiga, ela precisa ser passada também. Ela tem que ser continuada. Não importa quem criou, então vamos tocar para frente. E com o museu não tá acontecendo isso. Entendeu? As pessoas que têm esse apego, elas nem fazem, não fizeram quando tiveram a oportunidade, não fizeram e também não estão deixando essa história. É como se não estivessem deixando essa história continuar. Sim. Então a história precisa continuar. Os nomes vão ser eternizados na história, né? Os nomes que passaram pelo museu, que fizeram coisas, vão ser eternizados, mas a história precisa continuar, como a do bolo, como a do Bloco Esfarrapado, como vai 1000 presidentes passaram, outros vão passar e vai estar lá. A Quiropita, então, o nome da Quiropita é muito mais forte do que qualquer pároco que passe por lá, né? Então, a história do Bexiga, ela tem que estar seguindo, fluindo. Aliás, a gente tem 500 mil assuntos para falar, mas a gente está chegando no finalzinho do nosso tempo. Queria saber a última coisa de vocês. O que vocês esperam, assim, rapidamente, desse Bexiga agora, que vai ter escadaria do Jazz de novo, que tem Negros do Bexiga, que tem o Portal do Bexiga, que também tem o Parque do Bexiga, mas que também tem o metrô, tem a gentrificação do bairro, a tentativa de gentrificação do bairro, a especulação imobiliária. O que a gente espera do Bexiga de hoje e do Bexiga dos próximos anos? Eu vou dizer um negócio para vocês, uma frase que... E aí eu vou me meter numa polêmica e provavelmente eu vou ser cobrado disso depois. Mas vamos lá. Por exemplo, o Parque do Bexiga, ele tem que ser levado isso com muito cuidado também, porque um parque também ele gentrifica. Eu acho que existem pessoas competentes pra caramba que tá cuidando disso, que não vão deixar que isso aconteça. A galera do Teatro Oficina é ótima, saca? Essa briga do Zé Celso é incrível, mas é preciso tomar um cuidado, porque assim, o entorno do Parque Ibirapuera não é barato. O entorno do Parque da Aclimação não é barato, né? Então, o entorno do Parque Augusta valorizou demais. Demais. Então, esse cuidado também existe, porque se deixar um parque, ele pode gentrificar tanto quanto um metrô. Uma obra de metrô. É óbvio que existem outras especulações, é óbvio que existe uma outra concepção do que é uma obra de um metrô, do que é um metrô e do que é um parque. É lógico que é necessário pra caramba um parque e é lindo o projeto, assim, né? O projeto é ótimo, nós somos todos a favor do Parque do Bexiga, mas dependendo da maneira como isso vai ser gerido, se você não tiver realmente um trabalho de resistência como o Teatro Oficina vem fazendo, como a galera do bairro que defende junto com o Teatro Oficina vem fazendo, se você deixar que o poder público tome conta disso só, se você não abraçar realmente esse parque, um parque ele é tão gentrificador quanto uma obra de metrô, entendeu? Então é preciso tomar um cuidado muito grande com isso também. Mas eu acho que, de novo, eu reitero isso, acho que tem pessoas muito competentes, nós estamos lá numa resistência também com relação a isso, e eu acho que vai ser incrível, né? Essa opção desse parque novo para a cidade. Eu sou pró-parque, aguardo ansiosamente, né? Frequento muito Augusta, pretendo começar a frequentar em breve o Parque do Bexiga. Áreas verdes no centro de São Paulo, elas são extremamente necessárias. É preciso só esse cuidado, né? Porque já pode começar uma movimentação desde já, que a gente já está escutando de que lugares vão virar... já estão sendo comprados, já estão sendo valorizados e tal. Porque a história do Bexiga também passa
pela história da expulsão da população pobre do bairro. É que nem o seu Fernando que nem o seu Fernando Penteado fala. Se você chegar lá no Grajaú, vai ter vai-vaiense lá. Se você chegar lá na cidade de Tiradentes, lá no extremo leste, os vai-vaienses estão lá. Tem vai-vai lá. Tem vai-vai no Grajaú, entendeu? Tem vai-vai no extremo sul. Então, você vê que passa por processos de expulsão das pessoas. Então, essa história do Bexiga, a história do Bexiga, ela também, o museu também é figura disso, entendeu? O museu ele existe porque as pessoas estavam sendo expulsas e o Armando falou, preciso preservar essa história. Um cara que mal tinha a 4ª série, entendeu? Mas que era um visionário. O Armando Puglisi, o Armandinho do Bexiga, era uma força da natureza, entendeu? Uma força da natureza. Então, na minha cabeça, assim, o Bexiga que eu espero é esse Bexiga mais... existe, né? Inclusive o nome é Bexiga Solidário, mas assim, eu acho que é um Bexiga que sempre foi solidário, que sempre ajudou, que está sempre disposto a ter os seus projetos sociais, mas que é um bairro que ele precisa estar mais... ele precisa chegar onde chegou Medellín, por exemplo. E eu acho que a gente vai precisar contar como nunca, inclusive com os vereadores que apoiam o parque, com o poder público. Porque a gente também vive uma situação que eu acho assim, a gente fala muito... Eu defendo muito patrimônio, sou uma das pessoas que mais estou tentando fazer a foto das 900 casas, né? É um carinho pessoal que eu tenho com o patrimônio. Por outro lado também, quando a gente vê muitos desses casarões, eu lembro que minha mãe trabalhou por 16 anos na UBS, ela era agente de saúde, ela entrava em todos os cortiços, né? E uma vez ela me levou para me dar um choque de realidade. Então, quando você também entra nesses casarões, você vê a situação que essas pessoas vivem, precisava ter um trabalho também, ainda que elas continuem como pensões, como, né? Então, assim, é porque o dono desse casarão morreu e ninguém sabe. Não sei o que ser feito, mas algo precisava ser feito, porque pegou fogo no casarão da Dr. Luiz Barreto, foi um curto-circuito. O da Almirante, da Santo Antônio, não sei o que, mas pode ser, porque é muito gato, é muito isso, muito aquilo. Algumas dessas pensões, muito as pessoas vivem... muito gato elétrico. A condição que essas pessoas vivem é grave. Muito mofo. Então, assim, em que condições também vamos manter essas pessoas? E se a gente tira essas pessoas vão para onde? É preciso, como nunca, pensar nisso, porque essas pessoas estão sofrendo muito problema de saúde. Às vezes você vê assim, minha mãe me levou em uma vez que 10 pessoas moravam num quarto. Aí você fala assim, mas não cabe. Aí a mulher falava assim, que tem uma turma que dorme à noite, outra turma dorme de manhã. Né? Aí você fala, como? Mofo. Minha mãe falava, tem caso que assim, não vence, porque essa criança tem problema respiratório. Aí vai lá fazer a visita, o quarto cheio de mofo. Aí você fala, o que você faz nessa situação? A criança vai melhorar? Não vai. Não, fica dando remédio. E ficar dando remédio não vai resolver a situação, vai gerar outros problemas de saúde. Então, eu acho que precisa pensar como nunca, num todo nesse Bexiga, porque é manter a população que está aqui, está fazendo história, é pensar na condição desses casarões também, que tem alguns que são muito legais, mas assim, acho que a maioria dos cortiços que temos aí, o pessoal sofre e paga caro, né? Além do pessoal pagar caro, a gente tem relatos assim, de pessoas muito próximas a nós que moram, as pessoas pagam muito caro em péssimas condições. E ninguém tá nem aí, ninguém nem vê. Entendeu? Uma senhora dentro de 70 anos... 70 anos que chegou a ser agredida dentro da pensão que ela mora e o dono não fez nada. Entendeu? Então, o que a gente quer, pelo menos o que eu espero do Bexiga, assim, que é um lugar em que me abraçou e que eu abracei, que meu filho nasceu lá, que a gente já tem uma história, né, com o bairro, é que a gente... Cara, eu vou te falar uma coisa assim, que a gente consiga... que a gente consiga mesmo executar os nossos planos, sacou? Que são planos realmente, assim, de revitalização, de criar essa... Eu adorei essa frase que a Nádia falou, de autoestima social, um bairro com uma autoestima alta, um bairro que as pessoas que entendem a importância desse território para a cidade de São Paulo, para ela também, entendeu? Existe uma especulação imobiliária muito forte que vem avassaladora, expulsando. Na frente mesmo do meu prédio, tem um prédio que vai subir. Cara, eu moro na Rua Rocha. De frente pro meu apartamento, sim, vai subir um prédio. Eu sei sacou? qual prédio é. Pois é, lá tá escrito assim, Paulista, MASP,
Tá escrito... Não tem... Eu andei olhando as plaquinhas de empreendimento. Nada de vai-vai, até porque o vai-vai não tem tá uma placa que diz assim, ó, o Bexiga é um bairro foda, o Bexiga você vai encontrar coisa pra caramba. Não, é assim, ó, more perto do MASP, more perto da Paulista, more perto do metrô, more perto de onde tudo, assim, num lugar que tá 2 km, sabe, assim, tá, sei lá, 1 km da Paulista, mas que tá muito próximo de um cortiço. Sim. Sacou? Que tá do lado de uma população que é empobrecida, mas que é vendido. Então a gentrificação, ela passa por esse lugar imagético também de propaganda. Eu já estive nesse lugar, já trabalhei numa das maiores agências, me arrependo. Hoje eu tenho uma dorzinha no coração, assim, sacou? De ter trabalhado. Eu falo para as pessoas, eu já transformei Barra Funda em Nova Perdizes, velho. Puta que pariu, desculpa, Barra Funda. Sacou? Mas Nova Perdizes, se faz isso. O mercado publicitário é cruelzaço. Sacou? Assim. Mas o Bexiga tá aí. Tamo aí. E tem agenda. Reforçar a agenda dia 1º. Amanhã. Bom. Dia já vai ter passado, mas dia 26 teve. Que vai ser amanhã, no caso, a festa da Mãe Negra, né? Mas dia 1º vai ter agora o Escadaria do Jazz, esperamos todos lá. Dia 10 também, e dia 10 vai ter o Teatro Sérgio Cardoso. Lançamento do documentário Negros do Bexiga. Da segunda parte do documentário, aguardem a primeira. Muitas festas juninas em junho. Oh, beleza. Sim. Acessem @portal do Bexiga, que vai estar tudo lá. Exatamente. Inclusive, enfim, estaremos lá também. Acessem o B13. Acessem o B13, se inscrevam no B13 Bela Vista, Portal do Bexiga. Sigam a Escadaria do Jazz, sigam Negros do Bexiga, sigam o Moon Bexiga. Olha só quanta coisa. E sigam o bairro e preservem, ajudem. Vamos cuidar do nosso bairro, assim. Esse bairro, lá atrás tinha uma frase, acho que lá atrás, muito lá atrás mesmo, que dizia que o Bexiga é a joia da especulação imobiliária. Só que isso numa época... Porque você sabe que, inclusive, Bela Vista já é um nome gentrificador, né? O nome original é Bexiga. Né? Bela Vista, ele existe porque na época em 1910, não se atraía o mercado já imobiliário e as pessoas que queriam construir no Bexiga. E tem a outra frase também que é bem famosa, que é a do Armandinho, que fala que o Bexiga é um estado de espírito, né? E aí, eu acho que dentro desse estado de espírito, onde a gente se perde é quando a gente deixa de cuidar de pessoas. Então, até falando desses assuntos, Parque do Bexiga, metrô, não sei o quê, acho que mais do que nunca, a gente precisa pensar em pessoas. Não só na não gentrificação, mas como vamos cuidar dessas pessoas. Porque quando o povo joga lixo na rua, quando o povo não está nem aí para nada, não se cuida da dengue, é porque muitas vezes as pessoas não estão sendo cuidadas, né? As pessoas são escondidas dentro desses casarões e tal. Então tá na hora de pensar um pouquinho nessas pessoas também como um todo, pra gente ter um bairro, pra gente ter um estado de espírito melhor. Né? E viver as delícias desse lugar maravilhoso também. É isso, gente. Eu queria agradecer demais o papo. A gente poderia ficar mais 2 horas aqui falando. Pô, uma delícia. Quando foi quiser, ótimo. De novo, vamos. E gosto muito do trabalho de vocês, assim, de longe, não tô conhecendo vocês agora. Enfim, foi um enorme prazer. Obrigado demais. O prazer foi nosso. A gente que agradece. E certeza que o público gostou também. E andem a pé pelo Bexiga. E cuidem do bairro e cuidem de vocês. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau, tchau. Até mais.